sou o Marcos, caminhoneiro há 15 anos. Já atravessei o país inteiro, de norte a sul, e nunca fui de me impressionar com as histórias de assombração que o pessoal conta nas paradas. Sempre achei que eram exageros ou formas de passar o tempo nas longas noites na estrada. Mas isso foi antes de uma entrega na Serra Escura, um trecho isolado entre Minas Gerais e Bahia. Mudar minha vida para sempre. Tudo começou numa madrugada abafada de dezembro. Recebi uma ligação urgente da transportadora. A carga era especial, um contêiner lacrado, sem identificação, que precisava chegar a um galpão em Vitória da Conquista antes do amanhecer. O pagamento era bom demais para recusar, então aceitei, mesmo com o pressentimento estranho que me acompanhava desde que vi o contêiner sendo colocado no caminhão. Tinha algo de errado com ele. Peguei a estrada por volta das 23 horas. O céu estava carregado e as primeiras gotas de chuva começaram a cair assim que entrei na Serra Escura. Aquele trecho sempre foi conhecido por ser perigoso. Curvas fechadas, neblina constante e histórias de acidentes antigos. Mas o que realmente me incomodava era o silêncio. Não havia nenhum outro veículo na estrada, nem mesmo os habituais faróis distantes de outros caminhões. Enquanto avançava pela serra, algo começou a me incomodar. Era como se o caminhão estivesse mais pesado do que deveria. O motor trabalhava mais. Eu tinha que pressionar o acelerador com mais força do que o normal. O estranho era que eu sabia o peso da carga. Estava tudo dentro do limite. Olhei pelo retrovisor, mas o container parecia intacto. Foi então que percebi o primeiro sinal de que algo não estava certo. Um cheiro estranho começou a invadir a cabine. Uma mistura de metal queimado e algo apodrecido. Abri a janela para tentar arejar, mas o cheiro parecia vir de dentro do caminhão. Liguei o rádio para tentar distrair a mente, mas só havia estática, como se algo estivesse interferindo no sinal. Conforme avançava, a chuva apertou, e a neblina ficou tão espessa que mal conseguia enxergar 2 metros à frente. Foi quando vi as primeiras luzes no retrovisor, faróis se aproximando rápido. Finalmente, pensei, outro veículo, mas havia algo estranho. As luzes estavam longe demais para estarem na mesma estrada. Era como se o caminhão que vinha atrás estivesse flutuando, atravessando as curvas sem seguir o contorno da pista. Pisquei os olhos e as luzes sumiram. Segui em frente, tentando me convencer de que era só cansaço. Mas o silêncio foi quebrado por um som que nunca vou esquecer, uma batida forte na parte traseira do caminhão, como se algo tivesse colidido com o container. O impacto foi tão violento que o caminhão deu um solavanco e quase perdi o controle na curva. Encostei no acostamento, respirando fundo para tentar acalmar os nervos. Desci com a lanterna na mão, mas o que vi me deixou congelado. Não havia nada atrás do caminhão. Nenhum veículo, nenhum sinal de colisão. Apenas as marcas de lama no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado para dentro da floresta densa ao lado da estrada. Voltei para a cabine às pressas, com as mãos tremendo. Liguei o motor e continuei, mas a sensação de estar sendo seguido não me abandonava. A cada curva, olhava pelo retrovisor, esperando ver aquelas luzes novamente. E então aconteceu. Do nada, os faróis surgiram de novo, dessa vez muito mais próximos, iluminando a traseira do meu caminhão como se quisessem me cegar. Dessa vez, ouvi claramente o ronco de outro motor, alto e feroz, como se o caminhão atrás de mim estivesse acelerando para me alcançar. Não tive escolha. Pisei fundo no acelerador e tentei fugir. A perseguição durou o que pareceram horas, mas o relógio marcava apenas alguns minutos. O outro caminhão estava cada vez mais perto, e eu conseguia ver seu contorno no retrovisor. Era um caminhão antigo, com a pintura descascada e marcas de ferrugem. Mas o que realmente me aterrorizou foi o motorista. Ele não tinha rosto. Onde deveria estar o rosto dele, havia apenas uma sombra densa, como se a luz dos faróis fosse engolida antes de tocá-lo. Minha mente entrou em pânico. Olhei para frente por um segundo. Quando voltei a olhar o retrovisor, o caminhão tinha desaparecido, mas o som do motor ainda estava lá, como se estivesse rodando ao meu lado, invisível. Finalmente, avistei uma parada de caminhoneiros à beira da estrada. Entrei no estacionamento e desliguei o motor, tentando recuperar o fôlego. O lugar estava deserto, com exceção de um homem sentado perto da entrada,
fumando. Me aproximei dele, ainda em choque, e perguntei se ele tinha visto algo estranho na estrada. Ele me olhou com uma expressão séria e disse: "Você encontrou o caminhão fantasma. Todo mundo que roda por aqui já ouviu falar dele, mas poucos voltam para contar." E engoli em seco. "O que ele quer?" O homem deu uma última tragada no cigarro antes de responder. "Dizem que ele aparece para quem carrega algo que não deveria. Às vezes é só um aviso. Outras vezes, ele leva o motorista." Não esperei para saber mais. Voltei para o caminhão e acelerei. Quando finalmente cheguei ao destino, o cliente já estava me esperando no galpão. Não disse uma palavra enquanto descarregavam o container. Quando terminei, perguntei o que havia dentro da carga. O homem apenas sorriu e respondeu: "Isso não é da sua conta." Desde aquela noite, evito aceitar cargas sigilosas, especialmente nas madrugadas. A estrada já é perigosa o suficiente sem atrair o que não podemos entender. Mas até hoje, toda vez que vejo faróis pelo retrovisor, fico esperando ver aquele caminhão antigo novamente. E, se um dia o vir, não sei se terei coragem de contar outra história. Meu nome é Antônio, mas na estrada me conhecem como Tonhão. Já rodei tanto nesse país que conheço cada curva como a palma da mão. Sempre acreditei que a estrada é cheia de histórias, mas nunca imaginei que seria personagem de uma que ainda me tira o sono. Era uma terça-feira comum quando aceitei uma carga que ninguém mais queria. Uma transportadora pequena, daquelas que fazem o pagamento na hora, me chamou para levar um container de Rondônia até o Paraná. A carga era pesada e lacrada, mas o valor era bom e eu precisava do dinheiro. O detalhe estranho era que pediram para eu não abrir o baú, acontecesse o que acontecesse. Achei que era algo irregular, contrabando, talvez, mas fingi que não me importava. Na estrada, às vezes, é melhor não fazer perguntas. Parti ao anoitecer, com o tanque cheio e o rádio sintonizado numa estação local. A noite estava quente, o céu sem nuvens. Tudo parecia tranquilo até eu passar pelo trecho da BR-364 conhecido como Curva da Morte, um lugar onde acidentes eram frequentes. Ao me aproximar, vi que a pista estava parcialmente bloqueada por um caminhão tombado. Parei para ajudar, mas não havia ninguém ali. O caminhão estava vazio, o motor ainda quente, como se o motorista tivesse acabado de sair. Olhei ao redor com a lanterna, mas não havia sinais de vida. A cena era estranha, e um frio subiu pela espinha. Decidi não perder tempo. Voltei para o meu caminhão e segui viagem, mas algo estava diferente. O silêncio parecia mais denso, e o motor, que antes rugia firme, começou a emitir um som estranho, como um lamento. Mais alguns quilômetros adiante, uma neblina grossa começou a tomar conta da estrada. Era incomum para aquela região e avançava rápido, engolindo tudo à minha frente. Reduzi a velocidade, atento ao que poderia aparecer do nada. Foi quando vi uma figura no acostamento. Era um homem, parado, com o braço estendido como se pedisse carona. Parecia machucado, sujo de lama e com o olhar vazio. Algo me dizia para seguir em frente, mas meu instinto falou mais alto. Parei o caminhão e abaixei o vidro. "Tá tudo bem?" perguntei. Ele se aproximou lentamente e foi aí que percebi. Seus pés não tocavam o chão. Sem pensar duas vezes, acelerei e deixei o homem, ou seja lá o que era aquilo, para trás. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar na cabine. Olhei pelo retrovisor e ele ainda estava lá, parado, olhando fixamente para mim. A neblina ficou ainda mais espessa e o rádio começou a chiar. Tentei mudar de estação, mas só conseguia ouvir vozes distorcidas e risadas abafadas. Era como se a própria estrada estivesse viva, brincando com a minha sanidade. Então, aconteceu. Um som ensurdecedor veio de dentro do container, como se algo estivesse arranhando as paredes de metal. Parei o caminhão no acostamento e desci com a lanterna. Minha mão tremia enquanto eu inspecionava a traseira. As trancas estavam intactas, mas o barulho continuava. Toques, batidas e sussurros que pareciam vir de dentro. "Não abra o baú", me lembrei das palavras do contratante. Mas a curiosidade quase me venceu. De repente, ouvi um som atrás de mim, como passos no asfalto. Virei rápido, mas não havia nada ali,
apenas o silêncio da noite e a neblina densa. Quando olhei para o container novamente, os barulhos haviam parado. Decidi não esperar para descobrir mais. Horas se passaram e a estrada parecia não ter fim. A chuva começou de repente, pesada e violenta, e a visibilidade ficou quase nula. Meu cansaço estava batendo forte e eu sabia que precisava descansar. Encontrei uma pequena parada de caminhoneiros à beira da estrada e estacionei. O lugar era precário, com apenas uma bomba de gasolina enferrujada e uma lanchonete que parecia abandonada. Lá dentro, um velho estava sentado atrás do balcão, me observando enquanto eu pedia um café. Rodando por aqui a essa hora, ele perguntou, com uma voz rouca. Assenti, tentando não parecer incomodado. Tome cuidado com o que carrega, amigo. Nem tudo que viaja com a gente é de carne e osso. Engoli em seco, mas não respondi. Saí dali rápido, voltando para o caminhão. Naquela noite, não consegui dormir. O som do container voltou, mais alto, como se algo estivesse tentando escapar. Em um momento de desespero, peguei uma barra de ferro e fui até a traseira. Decidi que abriria a porta, custasse o que custasse. Mas antes que eu pudesse destravar o baú, uma voz sussurrou bem perto do meu ouvido. Não faça isso. Eu me virei, mas não havia ninguém ali. Quando finalmente cheguei ao destino, no Paraná, o contratante já me esperava. Ele não parecia surpreso com o meu estado, sujo, com olheiras e tremendo de medo. Sem dizer uma palavra, ele inspecionou o container e me entregou o pagamento. Antes de ir embora, perguntei o que havia na carga. Ele sorriu, um sorriso frio e vazio, e respondeu: Você chegou inteiro. É isso que importa. Desde aquela noite, abandonei a estrada. O dinheiro daquela entrega nunca foi tocado. Mas, às vezes, ainda ouço aquele som de arranhões e sussurros quando estou sozinho, como se a carga nunca tivesse me deixado.